o que a Páscoa lembra. O que a Páscoa lembra acerca do plano de Deus para nós. O que a Páscoa lembra de acontecimentos importantes. Quando você ouve falar, está chegando a época da Páscoa, ali entre o final de março e início de abril, o que vem à sua mente? Nós sabemos que muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus e às vezes até ouvem que a Páscoa é uma festa cristã, assim como o Natal. Mas muitos não têm conhecimento, não conhecem verdadeiramente o que é a Páscoa. Nós vamos então rapidamente pensar um pouco nesta pergunta e trazer à nossa mente o que a Páscoa lembra. Não quero que você pense nisso. Você pense que a Páscoa lembra coelhinho e ovo de chocolate, embora um chocolate seja muito bom, muito gostoso e até torna mais doce essa época, mas na verdade nós vamos ao sentido verdadeiro, que verdadeiramente a Páscoa nos lembra. E com certeza não é o coelho da Páscoa, nem os ovos coloridos de chocolate, ovos de chocolate coloridos por fora, embrulhados, coisas que as pessoas praticam bastante nos nossos dias. Nós, quando vamos à palavra de Deus, e nós vamos ler Marcos 14, verso 12, este único versículo é um versículo que nós trazemos para, a partir dele, fazer também algumas perguntas, principalmente para esclarecer aqueles que não sabem o que é Páscoa, aqueles que não conhecem a Bíblia, aqueles que não conhecem o fundamento desta festa tão importante, porque é uma festa de celebração da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo em que ela é tremendamente triste e chocante, ela é também uma festa que nos traz uma alegria muito grande em virtude da graça de Deus em nosso favor. Alguém que não conheça a Bíblia e que de repente se depare com este verso 12 de Marcos 14, vamos ler? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Alguém que não conheça a Bíblia vai começar a perceber alguns detalhes neste versículo tão simples, que é uma pergunta dos discípulos de Jesus a ele. Vamos começar pela pergunta. Eles perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? As pessoas ouvem que a Páscoa é uma festa cristã. No entanto, os discípulos de Jesus perguntam a ele: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? O que indica que Jesus já celebrava a Páscoa.
Para aqueles que não conhecem a Bíblia, esta já é uma afirmação importante. O que eles precisam saber? Que Deus conduz a história. O Deus que sabe todas as coisas e que é presciente, ele conduz os acontecimentos sem intervir na nossa vontade. Deus nos criou seres livres para tomar decisões e experimentar as consequências destas decisões. Mas o Deus que sabe todas as coisas, ele conduz as circunstâncias para que o seu propósito se cumpra. O propósito de Deus nunca é frustrado. Ele é Deus soberano, Deus onipotente, que age nas circunstâncias e também nas pessoas, sem intervir na vontade delas, direcionando a história para o seu propósito, ou se quisermos assim falar, para os seus propósitos. Então Jesus já celebrava a Páscoa, mas ele celebrava a Páscoa dos judeus, porque Jesus veio no povo judeu. Ele veio da descendência de Abraão, o homem escolhido por Deus para trazer Jesus, o Messias, ao mundo. Então, essa já é uma informação importante. Jesus celebrava a Páscoa. Os discípulos perguntam: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? E aqueles que não conhecem a Bíblia ficam aprendendo aqui que a Páscoa é uma comemoração, inclusive em que há uma refeição, comida. No início do verso, nós lemos: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que era uma festa de 7 dias, onde pães sem fermento eram comidos pelos judeus para lembrar o momento final em que eles ficaram no Egito e de lá saíram. Os judeus passaram a comemorar esta festa, ordem de Deus, dada através de Moisés. Então, nos primeiros 7 dias, pães sem fermento. E na primeira noite, ou no primeiro dia, como está escrito aí, se costumava sacrificar o cordeiro pascal. E este cordeiro sacrificado é que era a refeição principal, juntamente com ervas e com os pães sem fermento em cada família judaica. Percebam como um simples verso já nos trouxe tanta informação, coisas que aconteciam no tempo de Jesus, mas relacionadas a cerca de 1.500 anos antes. Então, o que a Páscoa lembra? Se um cordeiro era sacrificado e ele era tão importante nesta celebração, então o que a Páscoa lembra? Bem, o coelho ele já fica de lado. O símbolo comercial, inclusive, deveria ser um cordeiro. E nós vamos perceber que este cordeiro, ele está ligado a Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que a Páscoa lembra?
Vamos voltar então 1500 anos para entender de forma bem rápida, apenas lembrando que a Páscoa lembra em 4 tópicos. Vamos recordar como surgiu a Páscoa e porque hoje nós falamos de Páscoa cristã e não Páscoa dos judeus, Páscoa judaica. Não se esqueçam que nós também estamos falando a pessoas que não sabem disso. Para você que entende isso como o beabá da vida cristã, vou perguntar a você, porque isso é importante para a nossa edificação. O que a Páscoa lembra? Aí está o verso já do tempo de Jesus. Mas o que a Páscoa lembra? Número 1. Páscoa lembra morte e juízo. Páscoa lembra morte. E olha, lembra morte e juízo de pessoas. 1500 anos antes de Cristo. Estamos, portanto, no Egito e o povo de Israel está prestes a sair da escravidão. Mas Herodes, ele estava sempre dizendo não para Moisés. Esta história é bem conhecida, porque nos nossos dias está aí na televisão, principalmente na Record, mas está aí em muitos filmes, os 10 Mandamentos, por exemplo. Então, as 10 pragas que foram enviadas para que Herodes deixasse o povo hebreu sair, estas pragas, elas terminaram, claro, com a 10ª, a última praga. E que praga foi essa? Foi a morte dos primogênitos de toda família egípcia. E olha, primogênito não apenas entre as pessoas, mas até animais, as criações deles. Então, a Páscoa lembra a passagem do anjo da morte. Páscoa lembra o juízo de Deus sobre aqueles que dizem não a Ele. Páscoa lembra até mesmo morte eterna, separação eterna de Deus para quem diz não a Ele, para quem diz que tudo isso é asneira. Páscoa lembra morte. Êxodo, capítulo 12, verso 12, nós lemos: naquela mesma noite, Deus instruindo Moisés acerca do que aconteceria na última noite do povo de Israel lá no Egito. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito, e Páscoa significa passagem por causa disso. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Nós sabemos que cada uma daquelas pragas enviadas ao Egito era uma mostra de que Deus tinha mais poder do que cada uma daquelas divindades específicas dos idólatras egípcios. E a última praga, esta da morte dos primogênitos, também era um juízo de Deus
aqueles deuses que diziam que eles davam vida, que eles geravam vida, que eles faziam as terras férteis, que eles faziam com que as colheitas crescessem. Deus trazendo juízo sobre a má escolha de um povo que o rejeitava. Se eu perguntar para você o que a Páscoa lembra, o que esses dias que nós comemoramos lembra, número 1, Páscoa lembra morte e juízo. Número 2, o que a Páscoa lembra, substituição. Se Páscoa lembra morte, começa com algo impactante, com algo trágico, com algo que nós diríamos sem conhecer Deus, sem conhecer as advertências de Deus que Ele faz, inclusive nos nossos dias, nós diríamos quanta crueldade, quanta maldade, Páscoa lembrar morte. Então vamos continuar. 2, Páscoa lembra substituição. E substituição lembra oportunidade. Já pensou nisso? Por que Páscoa lembra substituição? Êxodo, capítulo 12, versos 21 a 23. O que acontecia então? Nas casas, nas famílias, onde o cordeiro ou cabrito estivesse sendo ingerido, o primogênito não morreria. Aquele cordeiro que era a refeição pascal, aquele cordeiro era o substituto. Seu sangue foi o aviso. O sangue do cordeiro era o aviso para que esta substituição fosse possível. Nós lemos então Êxodo 12, versos 21 a 23. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, isto aqui Moisés contando o que vai acontecer no capítulo 12. Mais tarde, continuando na sequência de leitura bíblica, tudo isso acontece. Aqui, para a nossa base, apenas falando aí da substituição. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Olha, instruções bem específicas para que eles fossem alcançados pela substituição da qual estamos falando. Verso 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, olha aí mais uma vez aqui, verso 23. Quando o Senhor passar pela terra, significado da palavra Páscoa, passagem, para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Páscoa lembra substituição. Todo primogênito das famílias judaicas que temiam o único e verdadeiro Deus foram poupados, foram substituídos pelo cordeiro do qual eles se alimentavam,
Estou lembrando agora, lá em João 6, Jesus, numa discussão com os judeus, Jesus falava: se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, vocês não têm parte comigo. E eles achavam que Jesus estava louco. E do que Jesus estava falando? Do cordeiro que substitui as pessoas na condenação, e estas pessoas são libertadas. Mas vamos mais à frente. O que mais a Páscoa lembra? A Páscoa lembra libertação. Um sinônimo aqui, resgate. Porque um preço foi pago, então o termo resgate, sempre que há um resgate, um preço é pago. E o preço foi a morte dos cordeiros que substituíram os primogênitos. E aí o povo de Israel experimenta liberdade, é resgatado em todo aquele cerimonial simbólico, porque quem resgata é Deus. A Páscoa lembra, então, libertação. A Páscoa lembra resgate. Libertação da escravidão. O povo de Israel saiu da escravidão naquela mesma madrugada para nunca mais voltar ao Egito e ser escravo. Páscoa lembra libertação da escravidão. E nós lemos em Êxodo 12, verso 51, quando tudo aquilo aconteceu. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. E sabe o que o egípcio fazia? Vão embora logo, a gente não quer mais vocês aqui. Aqueles que antes os retiam, agora falavam: vão embora. Páscoa lembra libertação. E o número 4, o que mais Páscoa lembra? E estamos falando da Páscoa lá na sua origem histórica, não origem de acordo com o projeto de Deus, mas origem histórica, em termos de humanidade. Há 1500 anos, mais ou menos, isso aconteceu. Número 4, o que a Páscoa lembra. O início de uma caminhada, o início de uma nova caminhada, o início de uma caminhada de liberdade no Senhor. Porque depois daquela praga, a última praga, a morte dos primogênitos, e os judeus foram poupados, porque foram substituídos seus primogênitos pelos cordeiros ou cabritos imolados, do qual eles se alimentaram. Depois disso, eles saíram, então, como nós já vimos, e iniciaram uma nova caminhada com o Senhor. Nós lemos, então, em Êxodo 13, versos 21 e 22, porque a partir dali, então, eles iniciaram uma caminhada para a terra prometida, guiados e protegidos pelo Senhor Deus. E olha aí, Êxodo 13, versos 21 e 22. Durante o dia, nesta caminhada, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite,
A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Quer fazer um paralelo? Como é a sua caminhada com o Senhor? Ele te guia durante o dia e te ilumina os caminhos. À noite, foi assim há 1500 anos com o povo de Israel. Mas nós começamos falando da pergunta que os discípulos fizeram a Jesus: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Porque todos eles faziam parte do povo de Israel e ainda celebravam aqueles acontecimentos lá de trás, com coração grato a Deus que os tinha tirado da escravidão no Egito. E Deus deu leis a eles e falou que eles deveriam obedecer aquelas leis e serem fiéis ao Senhor. Jesus veio, inclusive, para nos esclarecer acerca da vontade de Deus para cada um de nós. Depois que Jesus responde à pergunta dos seus discípulos, eles vão, preparam a Páscoa, Jesus se reúne com eles, a histórica, assim chamada Santa Ceia, que tem o quadro famoso aí, pintado, e que é lembrado muito nos dias de hoje, e a ceia do Senhor que nós celebramos com base na orientação de Jesus, tudo aconteceu nesta noite, depois da pergunta dos discípulos. E poucas horas depois, Jesus foi preso, julgado ilegalmente, condenado e crucificado. No terceiro dia, o Filho de Deus ressuscitou. Vamos falar um pouquinho da importância da ressurreição de Jesus. Lá em 1 Coríntios 15, versos 21 e 22, nós lemos: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Nós falamos que a Páscoa lembra a morte. Adão é o homem referenciado aqui por Paulo. Nós lemos na sequência: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ser vivificado significa viver novamente, receber nova vida, ressurreição em outros termos. Da morte para a vida. Páscoa lembra a morte, Páscoa lembra ressurreição, Páscoa lembra vivificação, Páscoa lembra vida em Cristo, nova vida em Cristo. Já estão entendendo o porquê de Páscoa dos judeus ter tudo a ver com a Páscoa cristã? Jesus morreu na época da Páscoa. Sem a ressurreição de Jesus, sem a morte de Jesus sobre a morte, sem a vitória de Jesus sobre a morte, através da ressurreição, nós também não receberíamos uma nova vida. Experimentaríamos para sempre a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Mas Jesus venceu a morte física e nos dá vida
eterna, vida espiritual. E olha, nós vamos, aqueles que partiram vão, nós, os que estivermos vivos, para falarmos como Paulo, nós vamos ter este corpo transformado e viver uma nova vida com Cristo. Os que tiverem morrido vão ressuscitar para esta nova vida e viver junto com a igreja de Cristo, transformada, aqueles que estiverem vivos, eternamente com Ele. Como é importante a ressurreição de Cristo, comemorada hoje. Páscoa lembra a ressurreição. Não estava naqueles 4 itens. Mas é a partir da vivificação, da ressurreição que nós temos em Cristo, que nós começamos uma nova caminhada, que nós colocamos lá como número 4. O Deus soberano, criador de tudo que existe. Nós já falamos isso, ele permite que o ser humano ande por caminhos de acordo com suas decisões e escolhas. Deus, ele fala o que nós devemos fazer, mas ele fica no aguardo de que nós o obedeçamos, de que nós acolhamos, aceitemos a sua orientação, a sua vontade para nós. Mas você é livre para dizer sim ou não a Deus, a Jesus, o seu Filho. Apesar de Deus não interferir em termos de nos obrigar a decidir em seu favor, Deus não permite que o homem frustre seu propósito. Deus dirige a história. Ele está no controle para que o seu propósito se cumpra. Por isso ele providenciou a Páscoa judaica, apontando para Jesus a verdadeira Páscoa. Então, a Páscoa aparentemente original, que é a Páscoa dos judeus, ela não é a Páscoa planejada por Deus em termos finais e objetivos. Porque Jesus é essa Páscoa. Ele está no controle para que o seu propósito se cumpra. Então, vale a pergunta aqui: qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus? E olha, nós estamos perguntando qual é o propósito de Deus, propósito que ele vem trabalhando na humanidade, por exemplo, desde 1500 anos antes de Cristo. Mas, na verdade, não é só ali, não. Ele vem colocando em prática o seu propósito, primeiro desde a criação do homem, e depois desde que este homem caiu. Deus já tem o seu plano para a nossa restauração, que a Páscoa lembra para você. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Isso está lá em Efésios 1, versos 11 e 12. O homem se afastou de Deus. Deus amou o mundo. E por ter amado o mundo, o ser humano, ele preparou e executou, colocou em prática um plano de salvação para você, para mim, para o ser humano. Esse plano de Deus envolve punição, por isso o número 1 do que Páscoa lembra é morte, é juízo, porque no plano de Deus o pecado precisa ser punido. Quem não faz a sua vontade, ao final de tudo, vai ser punido. Mas Deus dá oportunidade para que essa pessoa seja substituída. Ela não precisa ser punida. Então, este plano de Deus envolve punição, pagamento pelo pecado. Mas este plano de Deus também envolve
perdão. Este plano de Deus envolve salvação de todo aquele que crê nele, no seu Filho Jesus. E assim o propósito de Deus se cumpre. Seu nome é glorificado como ele determinou que fosse. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e, olha, ficou mais 40 dias aí entre os seus discípulos, no meio da igreja, depois subiu. Mas quando ainda estava com seus discípulos, em João 14, versos 1 e 2, nós lemos Jesus falando para nós não ficarmos perturbados. Ele foi preparar lugar e vai voltar para nos buscar, a fim de que estejamos com ele, onde ele estiver por toda a eternidade. Começamos falando do que a Páscoa lembra. Colocamos aí 4 tópicos. Sabe como nós resumimos tudo isto? A Páscoa lembra Jesus. Mesmo aquela Páscoa de 1500 anos antes de Cristo, portanto 3500 anos de nós, aquela Páscoa aponta para Jesus, ela lembra Jesus. Por quê? Porque se Páscoa lembra a morte, condenação daquele que rejeita a Deus, Páscoa lembra a morte de Jesus. E aí, então, número 2, se Páscoa lembra a substituição, Páscoa lembra que Jesus nos substituiu. Se você crê que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se Páscoa, como nós vimos, lembra libertação e resgate, foi por meio do seu sangue que Jesus nos resgatou de uma vida de escravidão ao pecado e nós fomos lavados, perdoados, purificados, justificados, salvos por Jesus Cristo. Ele é o nosso redentor, é aquele que nos redimiu, é aquele que através da sua vida nos comprou e nos deu libertação. E se nós falamos que, número 4, Páscoa é o início de uma nova caminhada com o Senhor, todo aquele que crê em Jesus e entrega a sua vida a Ele, porque Ele nos substituiu, porque Ele deu a sua vida por nós, todos os que cremos em Jesus, iniciamos, a partir daquele momento, uma nova caminhada na sua companhia e direção. O que a Páscoa te lembra? A Páscoa de Cristo lembra você. Você sabia de tudo isso? Sabia. Talvez não colocado desta forma. Mas vamos ficar com esta síntese. Páscoa lembra Jesus. Páscoa lembra a vida que nós temos em Jesus. Sabendo destas coisas, qual é a sua decisão se você ainda não entregou a sua vida a Cristo? Sabendo destas coisas, qual é a sua decisão, você que
entregou um dia sua vida a Jesus, mas não tem andado muito de acordo com os ensinamentos, os princípios do Mestre para você. Tem mais, na verdade, é se identificado com aqueles murmuradores do deserto. Sabe o que lá atrás nós descobrimos? Aqueles murmuradores pereceram na caminhada. E sabe o que isso significa? Não criam em Deus. Seus descendentes entraram na terra prometida. Sabe quem entra na terra prometida? Aquele que realmente abriu seu coração para Jesus. Como anda a sua caminhada com Cristo? Páscoa é isso. Páscoa é a nova vida que nós temos em Cristo, conquistada por Ele para nós. Amém? Cada um de nós possa entender o plano de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus jamais vai ser frustrado. Ele tem um povo que pertence a Ele. Eu faço parte desse povo. Eu entreguei minha vida a Jesus um dia. Você também faz? Se você faz parte do povo de Deus, você vive como tal? Ou as pessoas olham para você e não te identificam como alguém genuinamente cristão, servo de Deus? Meditemos nestas palavras e nos alegremos na nossa comemoração nestes dias em que, de uma forma especial, lembramos o que é para ser lembrado todo dia. Jesus se entregou por nós, porque nos ama, porque quer que estejamos com Ele por toda a eternidade. Os problemas terão ficado para trás, as dores terão ficado para trás, as enfermidades terão ficado para trás. Nada de pandemia, nada de choro, nada de tristeza. Já falei amém? Vai um outro amém aqui. Que Deus a todos abençoe.